Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Dois casos, um à direita, outro à esquerda, os dois no mesmo dia. O Chega tem um deputado arguido, suspeito de furtar malas em aeroportos. O Bloco vê mais de 2 anos depois virem à tona casos de despedimentos com contornos contra aquilo que o partido defende. São temas para a Judite França e o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, sinalizarem, que é como quem diz, ligarem o verde, o amarelo ou o vermelho ou outras cores eventualmente que possam surgir no nosso semáforo político. Bem-vindo, Rui. Vais atribuir o mesmo sinal de semáforo para o Chega e para o Bloco, ou são situações que merecem cores distintas e uma análise distinta? Não, pode ser um vermelho para ambos, com uma análise distinta, mas com o mesmo princípio. E o princípio pode ser bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Que é basicamente, nós já tínhamos tido umas situações complicadas do ponto de vista laboral, por exemplo, no Partido Comunista Português, que é o Partido de Defesa dos Trabalhadores por excelência, pelo menos é assim que o PCP se apresenta. Com alegado bullying até. Sim, de situações muito complicadas. E no caso do Bloco de Esquerda, que tentou por todas as formas desmentir a notícia inicial da revista Sábado, que até, eventualmente, segundo vieram dizer algumas das envolvidas, na verdade poderia ter algumas imprecisões, mas na base estava correta, que era precisamente que no momento do despedimento que o Bloco de Esquerda foi forçado a fazer por via de ter descido as intenções, de ter descido a votação e por, baixou o valor das subvenções. exatamente, não é? ficou com menos dinheiro e portanto teve que fazer aquilo que muitas vezes o Bloco não compreende, e é o primeiro a estar na linha da frente quando há um despedimento numa empresa, mesmo que não tenha capacidade financeira. O Bloco vai exigir a essa empresa à porta junto dos trabalhadores que se arranje e que arranje maneira de colocar aquelas pessoas, de lhes pagar mais, coisa que o Bloco não fez, não é? Não só afastou pessoas que na verdade estavam numa situação de fragilidade, nomeadamente pessoas que tinham sido mães há pouco tempo e que estavam inclusivamente ainda a amamentar e numa situação de fragilidade, como inclusivamente em alguns casos forjou um falso contrato, o que também vai contra aquilo que é a legislação laboral e as leis do trabalho. Portanto, na verdade, o Bloco de Esquerda não só não protegeu os direitos dos trabalhadores quando era na sua casa, como também acabou por não colocar em causa, dentro desses direitos que defende, também os direitos das mulheres que são mais fragilizadas no trabalho. Isso está estudado em todo o lado. Ganham menos, têm, principalmente muitas vezes relacionado com a questão da maternidade, não têm as mesmas oportunidades. E o que me parece aqui, ou pelo menos não estão em igualdade de oportunidades que os homens, e depois tem outras questões, não é? Também não chegam tanto a cargos de desfio, enfim, mas isso é uma discussão maior, mas neste caso em concreto, até em virtude disso, porque têm que se retirar, porque ou ficam grávidas, ou têm uma situação familiar, têm que tomar conta dos filhos e recai sempre sobre elas. E o Bloco de Esquerda, que defende tudo isso, na verdade contribuiu ou fez quase como se fosse uma grande multinacional sem grandes escrúpulos a fazer o mesmo a estas pessoas. Naturalmente que, como explicava uma das pessoas envolvidas, por exemplo, na questão da comunicação, o facto de ter um bebê pequeno para cuidar, não conseguia atender o telefone a determinada hora, não conseguia ter a mesma disponibilidade, não conseguia ir para fora, e claro, quando foi a altura de mandar embora metade da equipa, essas pessoas foram enviadas à frente. E, portanto, o Bloco de Esquerda não conseguiu encontrar uma solução para estas pessoas que fosse confortável, não conseguiu proteger os direitos destes trabalhadores, das mulheres em particular, e portanto fez aquilo que critica. Se isto fosse numa empresa, vamos imaginar, na Triunfo, numa empresa do setor vestuário, o que for, o Bloco de Esquerda estava na linha da frente a dizer aos patrões: amanhem-se, resolvam isto é inacreditável, isto é desumano. Como esteve em várias circunstâncias. Como é com eles? Já não o fazem. Isto é muito mau para a imagem do partido, principalmente, como nós demos aqui no Observador,
quando a Catarina Martins, que propriamente não quer saber da condição económica dela, mas foi deputada há muitos anos e, portanto, não há de ter a situação mais fragilizada possível. Enfim, cada um tem a sua vida, mas no período em que estava para se candidatar ao Parlamento Europeu e que deixou de ser líder, arranjaram-lhe imediatamente um salário, como aliás o Observador noticiou, e durante uns tempos foi funcionária do partido. E ela claramente não precisava tanto como estas pessoas. São circunstâncias, isto não é o whataboutismo, é o que aconteceu, e juntando as duas coisas torna-se escandaloso que um partido como o Bloco de Esquerda, que andava a ter com a mão no peito, neste caso não é para ir à igreja, porque eles não gostam, mas andava a ter com a mão no peito das defesas dos trabalhadores e dos direitos das mulheres, depois faz isto. E ainda, no dia a seguir, em contenção de danos, tenta misturar tudo, para mostrar que é tudo uma notícia falsa, quando não é. Tinham correções a notícia da sábado, mas foram corrigidas. E, na verdade, ainda diz uma trabalhadora que trabalhou no Bloco de Esquerda que andaram pessoas que são feministas e defendem os direitos das mulheres de forma muito, com grande virtuosismo, de forma muito permanente, andaram a distribuir o comunicado por esses grupos, a dizer que era mentira, etc., em vez de se preocuparem em defender os direitos das mulheres. E, portanto, muito mal o Bloco de Esquerda nesta história, tem muitas explicações para dar, é o pior que podia acontecer a um partido como o Bloco de Esquerda, que de facto está sempre na linha da frente de defesa destes direitos, é preciso dizer, não é? Não é estranho isso, como o PCP também está sempre na defesa da linha dos trabalhadores, não se pode olhar para o lado e dizer isto, não é? E o malvado da empresa, que muitas vezes também se endividou para conseguir pagar salários aos trabalhadores até à última, e o Bloco de Esquerda depois faz isto e fica completamente impune. E para não tirar mais tempo, não sei se agora vai a Judite, depois queres que eu diga que fale um bocadinho do Chega, se é melhor assim. Pode ser, podemos dividir. Okay. Até porque o Rui Pedro Antunes tirou-me todo o argumentário. Podes depois fazer ao contrário. Mas isto é mais ou menos dito, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. É tal e qual. De facto, o Bloco de Esquerda grita de cada vez que o patronato malvado despede trabalhadores. Não quer saber se essa empresa também perdeu vendas, se exporta menos, se tem algum tipo de problema, também não se importa com isso, e portanto é normal que na altura em que tem que despedir, eu percebo que tenha que despedir, eu percebo que tenha que reduzir funcionários porque perdeu metade da subvenção, porque perdeu também deputados. Mas nessa altura deveria proteger os mais frágeis, como é evidente. A questão aqui não é despedir ou ter que reduzir a estrutura, mas sim os escolher alvos a dedo, escolhidos. como diz uma das funcionárias, uma das trabalhadoras, ex-trabalhadoras, é precisamente isso. Não podia atender o telefone a altas horas da noite, nem podia deslocar-se para o exterior e, portanto, enfim, não dava tanto jeito. Mas isto, há uma questão de coerência e há também uma questão de apoiar a causa social. Se apoia a causa social, se enche a boca para falar disso, então, enfim, é depois preciso ter alguma lógica e ter alguma consistência. E, de facto, quando se olha para os esqueletos no armário, enfim, é caso para dizer que o Bloco de Esquerda, neste momento, deve ter perdido bastantes votos. Só com esta história deve ter perdido bastantes votos. E queres ir agora à história do Chega também? O Chega por ti para tirares os argumentos ao Rui Pedro Antunes. O Chega é um caso individual. O Chega é um caso individual. E como caso individual não pode ser confundido com o partido. São coisas distintas. Dito isto, normalmente, perante um caso individual noutro partido qualquer, o Chega costuma chamar gatunos e ladrões a todos. E, portanto, agora tem que lidar com o karma. Isto é um karma. E o karma é tramado, como se sabe. Aliás, na semana passada, e a propósito do acesso ao subsídio de mobilidade nos serviços aéreos entre os Açores, a Madeira e Portugal continental, Manuel Arruda, o deputado aqui em causa, disse frases como: alegadamente os açorianos associam o socialismo à prática criminal, ainda falou em processos à espera na gaveta por juízes amigos e casos de pedofilia, para concluir que o socialismo, estou a citar, está de mãos dadas com o crime. E, portanto, quando se lança um anátema destes sob um partido com acusações que ninguém sabe de onde é que vem, nem dizer que os açorianos associam o socialismo à prática criminal, enfim, são frases sem sentido nenhum. Depois acontece uma coisa destas. Nós não sabemos, sabemos sempre que é alegadamente, todos são presumíveis inocentes,
Mas, por exemplo, o Jornal Notícias diz que há imagens de videovigilância ao pé dos tapetes das tapetes rolantes das malas nas chegadas. Depois também há uma coisa completamente incongruente, que é o Expresso diz que havia artigos valiosos e o advogado do Manel Arruda vem dizer que é só tralha. Mas tralha pode ser aquilo que se apanha quando se escolhe uma mala ao acaso. Pode ser tralha, mas também pode ser um brinde. Quer dizer, se for escolher uma mala ao acaso, pode sair qualquer coisa. Há agora um negócio desses que são pessoas que compram encomendas que não foram entregues e que pode ser uma surpresa ou pode ser uma coisa péssima. E, portanto, é caso para dizer que quem tem telhados de vidro não atira pedras. E se do lado do Bloco de Esquerda há uma questão de total e absoluta hipocrisia, do caso do Chega, nessa linha também não se pode bater no peito, porque, enfim, depois olha-se para dentro e encontram-se situações destas. Dito isto, acho que de facto no caso do Bloco de Esquerda atinge o partido de outra forma. Sim, de uma forma mais ampla. Rui, este caso apanhou André Ventura no estrangeiro, nos Estados Unidos, acabou por ter algumas reações ontem, nomeadamente à RTP. A forma como André Ventura reagiu a este caso também te merece alguma análise? Sim, ia dizer que a Judite me roubou os argumentos. Mas, para dizer o quê? Eu acho que o Chega já é um problema, porque muitas vezes dizem que é um partido que tem trolls a mais. Agora tem trolleys a mais. E isso parece-me ser algo que pode ser fatal. Mas para dizer que a grande questão que pode existir aqui é que André Ventura, por norma, não serve em geral para ninguém a presunção de inocência, excepto quando é alguém do Chega. Quando é um eleito do Chega, quando é um deputado do Chega, ele clama muito por isso. Mas tem até iniciativas legislativas, etc., de que às vezes até quer arrestar bens quando ainda está numa fase de investigação. É uma das propostas do Chega. Pode, por exemplo, uma pessoa ser, esse bem reverte para o Estado, é vendido ou é absorvido pelo Estado de alguma forma e depois a pessoa é inocente e já não existe esse bem. Portanto, vai a este ponto de ridículo no populismo legislativo. Se tivesse a mesma bitola de esperar, pensar, ver o desfecho do processo, ele podia agora utilizar esse argumento e puxar dessa ideia para dizer, atenção, porque pode haver aqui uma justificação qualquer, não era ele nas imagens, levou só apenas uma mala por engano, pode haver aqui muitas justificações e ele tem direito à defesa como qualquer cidadão. Normalmente André Ventura não dá esse direito aos outros e por isso perde aqui margem para, em coerência, não afastar de imediato e pressionar. Ele já disse que a imunidade parlamentar tem que ser levantada, mas de tentar de alguma forma estancar isto e afastar de imediato, porque ainda sempre a chamar ladrão a uns e a outros, ter um deputado de um dos 50 da bancada que ele próprio está acusado de roubo. É muito complicado para André Ventura gerir esta situação e se ele não for implacável com Miguel Arruda, mesmo que ele venha a ser considerado inocente, vai ser muito duro para o Chega e portanto também aqui é um sinal também já muito vermelho para o Chega. Também é a pior história que lhe podia cair em cima, embora também concordo que a Judite aqui neste caso não foi uma decisão do partido, foi uma coisa que aconteceu. A justificação de André Ventura é que não pode ser a melhor que ele poderia ter, porque ele na verdade em coerência neste caso não pode esperar que a justiça funcione. Sendo que Miguel Arruda até faz parte da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados. Sim, embora seja suplente nesta comissão. Sim, mas também aí deveria haver, enfim, não sim, sei. Ele na verdade eu acho que tem muita dificuldade. Miguel Arruda até pode desvincular-se do Chega e continuar deputado não inscrito, se André Ventura o forçar a isso. Ou pode suspender o seu mandato. Ir ao lugar, para já a questão da imunidade tem que ser resolvida para ele de alguma forma se poder também defender, mas a maneira como André Ventura vai lidar com isto vai ser muito importante e eu acho que ele não tem outra opção a não ser implacável com o próprio deputado e por muito que ele diga que de facto a justiça tem tempo e que há a presunção de inocência, ele normalmente não a dá a todos os outros e tem que ser coerente neste caso. O Rui deu dois sinais bem vermelhos e tu também, imagino. Não vou inventar, não há pior que vermelho, não é? Portanto, na nossa lista de semáforos, portanto, tem que ser. Estamos a meio da semana, só sinais vermelhos. Esta quarta-feira, o semáforo político com o Rui Pedro Antunes e com a Judite França.
Chega.